Opa! Seja bem-vindo a mais um resumo de livro. Hoje vai ser sobre o fora de série Outliers do Malcolm Gladwell. E olha, ele fala sobre descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. E mais uma vez, é um livro surpreendente. Você vai ficar realmente ciente de como as coisas funcionam. Algumas pessoas vão ficar até mais tranquilas, outras vão ficar tipo, pensando o que é que faz para poder isso acontecer com elas e tudo. Mas fica tranquilo, aperta aí os cintos, fecha aí todas as abas que você tem, foca, tira o celular e bota no silencioso, porque esses resumos aqui são bem completos. Inclusive, eu separei aqui para deixar 3 avisos para vocês hoje, tá? Que é o seguinte: esses resumos são completos. Eles não são meus insights, tá? Eles não são meus insights. Ele é um resumo completo, capítulo por capítulo do livro. Eu tô falando aqui para vocês o que é dito e tudo mais, de uma forma que você queira aprender, né? Porque a minha ideia aqui é trazer aprendizado de uma forma mais facilitada para as pessoas. Então, se você não tem tempo para ler, mas você quer aprender e tudo mais, e gosta de ver vídeo no YouTube, a minha ideia é essa, para que a gente esteja junto, eu leio o livro por você e trago aqui os principais insights. Então, por isso que os resumos aqui, os meus, se você for comparar por aí, eles são muito maiores, né? O máximo que eu vejo por aí é de 25, 30 minutos, porque eles pegam as principais ideias, né? Que é muito legal também. Mas a minha ideia aqui é trazer o resumão completo mesmo, que não fique faltando nada de conexões de ideias e tal, tá? Então, se você quiser, se quiser colocar o vídeo na velocidade de 2x, eu não sei se você sabe, mas aqui abaixo do vídeo tem como, você consegue ver o vídeo mais rápido e de repente até diminuir pela metade o tempo do vídeo, tá? O outro aviso que eu quero passar para vocês é que esses resumos ficam liberados por uma semana. Então, toda segunda sai vídeo novo e toda segunda o da semana anterior é retirado, tá? Ah, por que, Joara, essa besteira de ficar tirando os vídeos e tudo mais? Poxa, porque assim, para eu criar esse resumo, imagina, eu tenho que ler um livro por semana, eu tenho que fazer o resumo do livro inteiro, eu tenho que gravar esse vídeo aqui para você e tenho que liberar ele no YouTube. Então, se eu deixasse todos os livros lá disponíveis para você, certamente, né, eu não estou generalizando, você não ficaria tão ávido por querer ver aquele resumo, tá? Então a ideia é que a gente caminhe juntos. Semana tal a gente vai ver um resumo do livro tal, na outra semana tal resumo, e aí a gente vai seguindo um fluxo de resumos juntos, né? Semana por semana um livro novo, e aí você tem uma semana para ver. Poxa, o resumo do livro, o mais longo que eu fiz até agora teve 1h20. Se você puser em 1h20 de um livro, certamente foi um livro que eu passei em torno de 10, 8 horas lendo. Então você já economizou aí um absurdo de tempo. Se você puser em 2x, você vai ver em quem? 40 minutos, né? 30 minutos. Então é pouco tempo que você usa do seu tempo para poder aprender e você tem uma semana para fazer isso, tá? E o terceiro aviso é que do dia 6 a 10 de janeiro vai ter a Semana da Leitura Inteligente, tá? Durante essa semana eu vou lançar 3 conteúdos para vocês gratuitos, completíssimos, que vocês vão ficar impressionados com a qualidade desse conteúdo. Vocês não sabem como eu estou investindo nessa questão. Vou trazer um conteúdo de extrema qualidade para vocês, assim como são os resumos. E aí vocês vão ter acesso a esses 3 conteúdos. Assim, eu só vi um palavrão para falar, mas um resumo incrível, tá? E aí, no dia 10 de janeiro, vou abrir as inscrições
para uma comunidade, tá? Que eu não vou falar exatamente como ela funciona agora, porque eu vou deixar para o dia 10 de janeiro, tá? Só que eu quero que vocês fiquem cientes de que essa comunidade ela vai trazer uma coisa muito nova no mercado e não vi ninguém fazendo isso ainda e é algo que, cara, quem entrar nela vai ter uma mudança de vida que é extraordinária, tá? Mas por enquanto, fica ligado só no dia 6 a 10 de janeiro, nessa semana da leitura inteligente que é gratuita, tá? Gratuita. E aí, para você se inscrever, é só clicar no link que tem aqui embaixo para você ir para o link para poder se inscrever nessa semana da leitura inteligente, tá? E fica tranquilo que aí no dia 10 de janeiro eu vou explicar tudo como funciona a comunidade e se for o seu momento, você vai fazer parte. Beleza? Então vamos lá para o resumo, que ele tá incrível. Deixa eu até mostrar aqui quem é o livro, né? Aqui fora de série Outliers, eu tô na amazon.com.br. Aqui é o valor do livro, ó, R$ 35,91 a capa. Aqui com o preço Prime, ele tem desconto, né? Que eu assino o Prime, então, ó, de R$ 35,91 eu posso comprar por R$ 13,99 porque eu assino o Prime. Capa comum e o Kindle, né? Que ele é R$ 27,99, mas ele sai por R$ 17,91. A maioria dos meus livros, eu leio pelo Kindle, tá? Digitalmente, eu sei que ter o livro é massa e tudo mais, mas eu, para evitar até de ter muitos livros, assim, porque só no meu Kindle tem mais de 70 livros. Então, ter esse arrumo de livros aqui em casa ia ficar bem complicado, né? Mas, assim, tem gente que tem espaço e tá tudo bem. Eu tenho uns aqui físico também, que eles não existem em Kindle, ou, enfim, é de fora. Mas, enfim, é uma estratégia muito boa, até porque eles são bem mais baratos, tá? Você consegue... Eu já tive livro Kindle que eu comprei, que foi R$1,99, para vocês terem noção, tá? Então, fica aqui a dica. Opa! E... até se a gente for ver aqui, né, ele passou 272 semanas na lista de mais vendidos do New York Times e a classificação dele é 4,6 de 5, então é uma nota muito alta, rating. E aqui você pode ver, ó, foi uma surpresa, o título do livro é intrigante, faz a gente pensar que o conteúdo vai nos mostrar como ser alguém fora de série e tudo, mas vocês vão entender por que ele está dizendo isso. Um livro que ajuda a gente a fortalecer a ideia de que ninguém se faz sozinho. Enfim, o pessoal dá uma nota muito boa para ele. E esse aqui é o autor, né? Esse cara aqui, diferentão, mas extremamente inteligente. Nossa, e vocês vão ver aí como as coisas fazem sentido e como que podem ajudar a gente, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso resumo. Ele foi dividido em duas partes, né? A parte 1, oportunidade, que tem 5 capítulos. A parte 2, que é legado, que tem 6, 7, 8, 9, 4 capítulos. Não é um livro muito grande, tá? Mas ele é bem direto ao assunto e vocês vão entender bem como é que ele funciona. Então vamos lá. Lembrando que Fora de Série Outlier, só para relembrar, ele é descubra porque algumas pessoas têm sucesso e outras não. E a gente vai entender como é que isso tudo funciona. Deixa eu dar só um golinho d'água. Porque esse vídeo ele é ao vivo, tá? Ele não tá ao vivo assim, na hora, assim, tudo, mas eu tô gravando aqui sem edição, sem nada, tá? Então, vamos junto nessa daí. Então vamos lá, parte 1, oportunidade. Capítulo 1, o efeito Mateus, tá? Aí ele cita, né? Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É um trecho da Bíblia de Mateus, né? E ele citou isso daqui para ilustrar por que é chamado o efeito Mateus. Então ele fala: são os bem-sucedidos que têm mais chances de contar com as oportunidades especiais que proporcionarão mais sucesso. São os ricos que conseguem maiores incentivos fiscais.
são os melhores alunos que se beneficiam de um ensino de mais qualidade e de mais atenção. E são os garotos na faixa de 9 a 10 anos com maior desenvolvimento físico que recebem mais treinamento e oportunidades de praticar o esporte, que é justamente o efeito Mateus, né? Todo aquele que tem será dado e terá em abundância, né? Então, quem já tem vai ter mais e quem não tem pode ainda ser tirado, né? E aí ele explica o efeito Mateus como uma vantagem cumulativa, né? Então, por exemplo, um jogador de hóquei profissional inicia a carreira um pouquinho melhor do que os colegas. Essa pequena diferença leva a uma oportunidade que a torna muito maior. Essa nova vantagem proporciona outro benefício, que aumenta ainda mais a diferença inicial, e assim por diante, até que o jogador se torna um genuíno outlier, entre aspas, né? Então, outlier, só para dar uma abordagem, para quem não sabe, são pessoas fora de série, como diz o título do livro, né? E pessoas fora de série são pessoas de sucesso, aquela pessoa fora da curva, né? Então, que tem sucesso e a gente fica tentando entender o que ela fez para poder chegar até ali. E muitas vezes, quando a gente vai ler uma história dela, a gente fica impressionado como a pessoa trabalhou e tudo, mas esse livro mostra, tipo, os bastidores. Tipo, não é só a pessoa, né? Não é, tipo, a Joara, por exemplo, que conseguiu não sei o quê, que depois trabalhou e conseguiu não sei o quê. Não é só eu, né? Existe um bastidor aí por trás que as coisas acontecem, que pode ter acontecido comigo e por outra pessoa que está fazendo o mesmo trajeto que o meu, ela não vai chegar onde eu posso chegar, por exemplo, eu estou dando um exemplo, porque ela não teve um bastidor como o meu. E o efeito Mateus é isso. São vantagens cumulativas que as pessoas têm, alguns têm e outros não. Então imagina que um jogador de hóquei profissional inicia a carreira e não é um pouquinho melhor do que os colegas. Se ele já não é um pouquinho melhor do que os colegas, toda essa trajetória aqui, ela já vai ser cortada, entendeu? Por mais que ele se esforce e tudo mais, ele não vai ter essa vantagem cumulativa. Então, a primeira coisa que ele fala é sobre o efeito Mateus, que isso existe de verdade, né? Que a pessoa ela começa um pouquinho melhor, depois essa diferença leva a uma oportunidade que a torna muito maior, e aí ela vai vai acumulando, acumulando, e quando você vê, se tornou um genuíno outlier, tá? O segundo capítulo, e eu achei isso aqui muito, muito interessante, aliás, se a gente parar para pensar em algumas situações, que até ao longo do livro você vai entender mais, isso aqui tipo, acontece demais, 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 demais mesmo. Até aqui, essa parte aqui, são os melhores alunos que se beneficiam de um ensino de mais qualidade, de mais atenção. Eu não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, tem escolas que separam os alunos por notas, assim, por notas, se eu não me engano. E esses alunos, que são, entre aspas, superdotados, vamos dizer assim, eles têm mais aulas com professores mais qualificados ainda. Então já é uma vantagem cumulativa, né? Se uma pessoa é boa, ela se beneficia de um ensino de mais qualidade, de mais atenção, entendeu? Outros alunos, quando eles são muito destaques, tem colégios que são muito bons, que meio que compra aqueles alunos, sabe? Oferece bolsa para estudar na escola deles e tudo, e eles vão tendo vantagem. Isso acontece demais, tá? Então é o efeito Mateus, né? Que faz parte dessa descoberta porque que alguns têm sucesso e outros não. A outra questão é a regra das 10.000 horas. E aí ele fala: quando mais a fundo os psicólogos analisam as carreiras dos talentosos, menor parece o papel desempenhado pelo talento e maior se mostra a importância da preparação. Quem está no alto não apenas se dedica mais do que os outros, ele se dedica muito mais, tá? Aí ele fala sobre o outlier versus a regra das 10.000 horas, porque
A regra das 10.000 horas, eu vou até ler aqui esse textão que eu coloquei aqui para ficar bem claro. A regra das 10.000 horas se trata de uma quantidade de tempo enorme, enorme. Se a gente for dividir isso por dias e tudo mais, dá uma quantidade de tempo enorme para a gente se dedicar para uma coisa específica, vamos dizer assim. Para um adulto jovem, é quase impossível alcançar essa marca por conta própria. Ele precisa de pais que o incentivem e o apoiem. Não pode ser pobre, porque se tiver que trabalhar meio período para ajudar no orçamento, não lhe sobrará tempo suficiente para praticar. Na verdade, a maioria das pessoas só consegue atingir esse número ingressando em um programa especial ou obtendo algum tipo de oportunidade extraordinária que lhes dê a chance de cumprir todas essas horas. Só beber água. Então, o que é que acontece? Ele cita o exemplo dos Beatles e do Bill Gates. Os Beatles, porque eles, para serem Beatles, como eles estouraram, eles fizeram as 10.000 horas deles. Eles tiveram tempo para isso. Eles tocaram em outros países, conhecer uma pessoa em outro país, que eu não estou me lembrando agora qual era, e eles tocaram muito, foram para o festival, passaram não sei quantas horas tocando, até se especializaram de um jeito tão grande que deu certo. O Bill Gates foi algo parecido. Na época dele, quando ele era jovem, não existia o computador fácil como tem hoje, né? Era aqueles mega computadores e tudo que só alguns lugares tinham. E aí ele teve a oportunidade de conseguir, nas horas vagas, assim, do espaço lá que tinha esse computador, dele ficar o tempo que ele precisasse lá, usando o computador, mexendo e tudo mais, estudando coisas que na época dele era raro alguém ter acesso a esse computador. E ele teve essa oportunidade, né? Teve a oportunidade de ter acesso ao computador e teve a oportunidade de passar horas nesse computador. Então, a regra das 10.000 horas, ela não assim, normal, assim, não é comum conseguir isso. Então, é por isso que tem essa parte aqui de Outliers versus a regra das 10.000 horas, porque o Bill Gates se tornou Bill Gates também porque ele teve esse acesso, né? E aí, se ele não tivesse tido acesso ao computador e ter passado não sei quanto tempo lá nesse local, acessando o computador e tudo mais, e vendo como ele funcionava, estudando, passando horas lá todos os dias, né? Talvez não tivesse surgido o Bill Gates como ele é hoje, né? Da mesma forma os Beatles. Outras bandas não tiveram a oportunidade que os Beatles tiveram, e muito menos a oportunidade de passar 10.000 horas treinando, tocando em festivais menores e tudo mais, e melhorando e tocando muito, 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 até um dia chegar e estourar, entendeu? Então, a regra das 10.000 horas faz parte desse conceito de oportunidade, né? Tanto o efeito Mateus é uma oportunidade, como a regra das 10.000 horas é uma oportunidade, né? Aí ele fala sobre problemas com os gênios, né? Parte 1. Nada no indivíduo é tão importante quanto o QI, né? Exceto talvez a ética, disse Terman. Aí ele fala: expectativa. Devemos esperar a produção de líderes que promovam a ciência, a arte, a política, a educação e o bem-estar social em geral. Isso era um teste que ele estava fazendo, acreditando que quanto maior o QI, mais líderes, bons líderes, estariam sendo criados, né, no mundo, vamos dizer assim. Aí ele fala: as escolas oferecem programas para superdotados, até expliquei quando eu falei aqui do efeito Mateus. E empresas de alta tecnologia como a Microsoft e Google avaliam meticulosamente as capacidades cognitivas dos candidatos partindo do mesmo pressuposto, alto nível de QI. Né? Então, é uma outra oportunidade. Né? Tipo, quando você tem o QI alto, você, por exemplo, tem um acesso como Microsoft e Google, por exemplo. Né? Só que existe o problema com os gênios, que é justamente o que ele fala aqui, né? Então, os gênios são outliers também,
Ele fala que tem o teste de matrizes progressivas de Raven, e aí ele fala aqui, né, que é uma avaliação das habilidades de raciocínio abstrato. São 48 itens, um mais difícil que o anterior, e aí o QI é calculado pelo número de respostas certas, né, através dessa matriz aqui. E aí, QI menor que 70 é considerado deficiente mental, 100, QI com 100 está na média, e para ser aprovado numa graduação nos Estados Unidos é preciso pelo menos 115, né? Ele fala de uma curiosidade de relação entre QI e sucesso, que ele fala QI em torno de 120, quaisquer pontos adicionais, tipo 125, 130, 180, não parecem se converter em uma vantagem mensurável no mundo real. Tipo, ele fala, dá um exemplo comparando QI versus a altura no basquete. Porque no basquete você só precisa ser autossuficiente. Então vamos supor que uma altura boa para o basquete seja, sei lá, 1,90 ou 2 metros, sei lá, que seja uma altura muito boa. Se o cara tem 2,5 metros, ele já não tem tanta vantagem assim, tá? Porque basta ter o ser autossuficiente, né, para poder jogar basquete. E aí ele fala, se a inteligência só importa até certo ponto, né, que é nessa questão aqui que a gente está falando, do QI, o que a gente deve pesar a partir daí? Então vamos supor que eu tenho QI 120 e outras pessoas têm QI 120 e de questão de inteligência, assim, de individualidade, o que pesa a partir daí? O que diferencia, né? Aí ele fala, uma vez que no basquete a pessoa tem altura suficiente, né, dando o mesmo exemplo, então, uma vez que no basquete, por exemplo, a pessoa tem um QI de 120, o que mais é importante? Então, vamos supor que ela já tem altura suficiente. E agora? Não é só a altura que importa. Aí a pessoa tem que ter agilidade, velocidade, posicionamento na quadra, domínio, toque de bola, né? Só beber aqui uma água. Aí começa a se diferenciar um jogador do outro, né? Aí ele fala sobre teste de divergência, que é o oposto ao teste de matrizes progressivas de Raven, que a gente falou aqui. Que este teste analisa uma lista de possibilidades de divergir. É o uso da imaginação e leva a mente ao máximo de direções diferentes, né? E diferente de medir a inteligência analítica, né? Que a inteligência analítica é essa daqui do QI. Aqui está mais próximo da inteligência criativa. E aí, justamente, a inteligência analítica é o QI versus inteligência criativa, tá? É aqui que começa a se diferenciar a partir daí, o que pesa, né? O que vai diferenciar de um sucesso, Por isso que ele fala dos problemas dos gênios, é que muitas vezes eles têm uma inteligência extrema analítica, mas a inteligência criativa não, entendeu? E aí é onde causa alguns não, várias histórias de gênios que não têm sucesso. E era essa pesquisa que o Terman estava fazendo, entendeu? Por isso que ele falou, nada no indivíduo é tão importante quanto o QI, exceto talvez a ética. Porque ele pensava que se a pessoa tinha um QI absurdo, eram pessoas de sucesso. E aí ele passou anos da vida acompanhando a trajetória de vida mesmo de pessoas com QI alto, desde criança até casar, até arrumar emprego e tudo. E vários casos, vários de pessoas que não tinham sucesso, não ganhavam muito bem, não progrediam, por mais que o QI fossem altíssimos, tá? Aí ele fala, vimos com uma ponta de decepção que intelecto e realização estão longe da correlação perfeita, afirmou Terman. Então ele percebeu que, por mais que tivesse um QI alto, está longe de que seja correlacionado à realização, né? Então, por isso que é um dos problemas citado como dos gênios, né? Por causa dessa questão da inteligência criativa. E que eu achei super interessante essa parte, né? Porque as pessoas muitas vezes acreditam que para ser um outlier, um fora de série, uma oportunidade é você ter um QI muito alto,
Mas tem a questão da inteligência criativa, né, também, que é extremamente importante, ainda mais agora que as coisas estão cada vez mais ficando automatizadas, você tem que criar processos, criar coisas e tudo mais, pensar em formas diferentes de agir, tomar decisão e tal. Aí ele fala sobre o problema com gênios, parte 2, né? Inteligência prática. Saber o que dizer e para quem, sabe quando dizê-lo e saber como dizê-lo para obter o máximo de efeito. É uma inteligência prática. Ou seja, é saber como fazer algo sem necessariamente saber por que se sabe aquilo, nem ser capaz de explicar isso. Isso é uma inteligência prática, tá? E aí ele fala que inclusive é uma das coisas que do problema dos gênios, que muitas vezes eles não têm essa inteligência prática, assim, né, de não saber nem explicar. Tudo é muito analítico, né, como já foi falado. Aí ele fala sobre cultivo orquestrado versus crescimento natural, que é o seguinte, ele fala sobre criação de filhos, né, e aí existe uma criação com cultivo orquestrado dos filhos e uma criação de crescimento natural. Ele fala que a classe social mais baixa, as pessoas têm uma sensação emergente de distância, desconfiança e limitação. Eles não sabiam como fazer o que queriam ou como adaptar os próprios interesses a qualquer ambiente onde estivessem para satisfazer seus objetivos. A classe social mais baixa. Enquanto que a classe social mais baixa ela está atrelada a um crescimento natural, né? A pessoa vai meio que se desenvolvendo por ela mesma, assim, tá? Vamos dizer. Enquanto que a classe social mais alta ela está mais ligada ao cultivo orquestrado. São pessoas que estão habituadas a ser tratado com respeito, é considerado especial, uma pessoa digna da atenção e do interesse dos adultos. Se comporta como se estivessem com os pais, pondera, negocia e faz brincadeiras com a mesma facilidade, tá? Não é genético, tá? Assim, em relação a pessoa se comportar desse jeito. Essa questão também não é racial, que ele explica, assim, não é branco ou negro ou alguma coisa assim do tipo, não é. E sim porque no decorrer de suas vidas, seus pais, tá? Seus pais, como fazem as famílias instruídas, a ensinaram pacientemente a ele, persuadindo e incentivando a assimilá-la e lhe mostrando as regras do jogo. Então, a pessoa quando tem um cultivo orquestrado, né, que como ele salienta aqui de famílias instruídas, eles são pessoas que meio que passam ao longo da vida já sendo treinada, entendeu? Para situações de desafio, para situações que você precisa se expor um pouco mais. Então, já vão ali meio que ao longo da vida tendo um treinamento. Enquanto aqui no crescimento natural, as pessoas meio que vão crescendo sem esse treinamento, vamos dizer assim, sem justamente essa orquestra. O sentido de ter direito que lhe transmitiram é uma atitude perfeitamente adequada ao sucesso no mundo moderno, né? Então essas pessoas também aprendem a essa questão de ter direito e elas se sentirem mais, como é que eu posso dizer, mais firmes, com mais coragem e tudo mais. Aí ele fala sobre o ambiente familiar, que isso é extremamente importante, lembrando que a gente está falando de oportunidade, tá? E aí ele fala alguns exemplos, principalmente em relação ao cultivo orquestrado, tá? Versus o crescimento natural. Normalmente no cultivo orquestrado tem casas cheias de livros, né? E aí, enquanto em outras casas que não tem um crescimento mais natural e tudo mais, não tem muito essa relação, esse hábito. Aí ele fala que pais formados e pós-graduados versus pais que abandonaram os estudos, por isso que influencia nesse comportamento orquestrado. E a verdade nua e crua do estudo de Terman, porém, é que no fim das contas, quase nenhuma das crianças geniais da classe social e econômica mais baixo conseguiu se destacar. Então por isso que é um problema com os gênios parte 2, que por mais que eles tivessem
um QI alto, pelo fato deles não estarem num cultivo orquestrado e um ambiente familiar favorável, eles não conseguiram se destacar. O que faltou a eles? Uma comunidade ao redor que as preparassem para o mundo. Eu deixei aqui em vermelho porque não é a primeira, nem a segunda vez, nem a terceira vez que esses livros mais incríveis que eu tenho resumido e trazido aqui para vocês, eles falam de comunidade, falam de mastermind, falam de que você é a média das 5 pessoas, falam que você precisa moldar seu ambiente, tudo em relação ao seu entorno. E isso foi uma das coisas que mais abriram minha mente justamente para a comunidade que eu falei no início desse vídeo, tá? E vai fazer muito sentido para vocês, porque vocês vão entender como que essa comunidade vai fazer justamente a gente moldar nosso ambiente para que a gente consiga o que a gente quer, tá? Então, o que faltou a essas pessoas? Uma comunidade ao redor que as preparasse para o mundo, um cultivo orquestrado, pessoas ao redor que estivessem ali crescendo e que elas pudessem ser impulsionadas também, né? E até coloquei aqui, comunidade Saboia de Outliers. Eu não sei se vai ser esse nome, tá? Mas até o nome me inspirei muito por um cara que eu sigo chamado Pedro Sobral, que ele fala sobre tráfego pago, né? Que é investimento no Facebook, Instagram e tudo mais. E o nome dele é Pedro Sobral, e a comunidade dele de tráfego pago é comunidade Sobral de tráfego. E aí, como meu nome é Saboia, eu pensei, poxa, pode ser comunidade Saboia. Aí eu tava resumindo esse livro, eu falei, comunidade Saboia de Outliers, né? De fora de série, né? Mas eu não sei se vai ser esse nome, eu vou pensar ainda, mas pode ser que sim. Enfim, faltou essa galera ter um ambiente familiar favorável, uma comunidade ao redor que as preparasse para o mundo. Então, por mais que tivesse um QI alto, né, quase nenhuma das crianças geniais da classe social e econômica mais baixa conseguiu se destacar, tá? E por último desse capítulo, ele fala sobre as 3 lições de Joey Flom. Joey Flom é o último sócio vivo mencionado no nome do escritório de advocacia, eu não sei como é que se pronuncia, não sei se é Skaden, mas são vários nomes, né, porque todo escritório de advocacia é o sobrenome dos advogados, né? Skaden, Arpes, Slate, Meager e Flom, que é ele, né? Ele é o último sócio vivo. Aí ele fala que ele cresceu na época da depressão, o Joey Flom. Os pais eram imigrantes judeus da Europa Oriental. O pai era recrutador do sindicato da indústria de confecções e a mãe trabalhava em casa fazendo apliques em tecidos. Foi aprovado no exame de admissão para a escola pública Towson Harris. Em apenas 40 anos produziu, que essa escola, né, que em apenas 40 anos produziu 3 vencedores do prêmio Nobel, 6 ganhadores do prêmio Pulitzer, um juiz da Suprema Corte, o músico George Cherwin e o cientista Jonas Salk, que é essa escola aqui. Só beber mais um olhinho d'água. Depois, Harvard o aceitou mesmo sem preencher todos os requisitos, por conta de uma carta que ele mandou escrevendo lá muito bem, explicando algumas coisas. Eu só estou resumindo aqui a história dele para vocês entenderem essas 3 lições ali mais na frente. E em 1954 assumiu a posição de sócio-gerente da Skaden, né, desse escritório aqui de advocacia. E como é que isso aconteceu? Mas as pessoas não se tornam bem-sucedidas sem ajuda. A sua origem importa. Elas são produtos de lugares e ambientes específicos. Lembrando que a gente está falando de oportunidades. Quais foram as oportunidades que o Flom teve, então? Lição 1. A importância de ser judeu. Por incrível que pareça, pode ser estranho, mas havia uma oportunidade de ouro soterrada sobre aquelas desvantagens. Pelo fato de ser judeu, tinha uma oportunidade de ouro que a gente vai falar aqui. O trabalho que apareceu pela frente para Joey Flom, para a geração de advogados judeus oriundos do Bronx e do Brooklyn, nas décadas de 50 e 60, foi aquele que os escritórios tradicionais desprezavam: litígios e as chamadas proxy fights, brigas por procuração. Foi aqui que Flom entrou. Ele conseguiu entrar no escritório de advocacia para fazer uma coisa que ninguém queria fazer, que eram os litígios.
Porém, chegou na década de 70 e a antiga versão pelos processos judiciais desapareceu, tá? Mas as empresas agora precisavam mais do que nunca se defender dos processos movidos pelos concorrentes. Os litigiantes hostis tinham que ser combatidos. De uma hora para outra, tudo aquilo com que os escritórios de advocacia tradicionais não queriam lidar tornou-se o trabalho que todo escritório desejava executar. Então, o fato dele ter sido judeu, olha só como é que é o background. Por isso que não é só quando a gente pensa assim, poxa, mas então é só quer dizer que é trabalhar duro e que vai dar certo? Sim, muitas vezes sim. Mas a gente tem que ficar atento a essas questões todas, entendeu? Ficar ligado o que pode estar acontecendo. Porque uma situação dessa, pudesse ser que alguém tivesse passando terminasse a advocacia naquela época e não fosse judeu, certamente aquela pessoa ia começar a trabalhar no escritório de advocacia de alguma forma, trabalhando com coisas que as pessoas queriam mesmo trabalhar, e ela não tivesse a oportunidade que o Flon teve, porque o fato dele ter sido judeu, as pessoas não queriam ajudar ele. Eles puseram ele para fazer uma coisa que ninguém queria fazer. E ele foi lá e fez. Só que aí aconteceu tudo isso, né? E aí, de repente, tornou o trabalho que todo escritório desejava executar, e o Flon já estava expert nisso. Outra coisa que aconteceu foi a sorte demográfica. As escolas públicas em Nova York estavam no auge, né? Então, essa questão aqui, quando ele começou a estudar lá e teve acesso a essa escola e tudo mais, foi uma vantagem para ele, né? A outra questão, a lição 3, é a indústria de confecções e um trabalho significativo, tá? Que isso faz sentido para as pessoas. A indústria de confecção estava crescendo, né? E os pais deles trabalhavam com isso. Até eu falei aqui, ó. Cadê? O pai é recrutador e sindicato da indústria de confecções, e a mãe trabalhava fazendo apliques em tecidos. A habilidade específica da economia urbana que imigrantes irlandeses e italianos, por exemplo, não tinham. Eles não tinham essa habilidade de trabalhar com confecção e tudo mais e tal. E os judeus tinham. Esses 3 fatores são as qualidades que o trabalho precisa ter para ser significativo, que é autonomia, complexidade e relação entre esforço e recompensa. Não é quanto ganhamos que nos deixa satisfeitos, e sim o fato de estarmos realizando uma atividade a que atribuímos importância. O trabalho árduo só representa uma sentença de prisão quando não é significativo. Então, o que isso tem a ver com o Flon? Primeiro que a indústria de confecção estava crescendo e os pais deles realizavam um trabalho significativo para eles. Eles tinham autonomia, era um trabalho com uma certa complexidade e tinha uma relação entre esforço e recompensa. Quanto mais eles produziam, mais eles recebiam. E ele foi criado nesse contexto, né? E o fato dele ter sido criado nesse contexto, ele teve esse aprendizado de que o trabalho árduo só representa uma sentença de prisão quando não é significativo. Isso fez com que ele pudesse trabalhar, se empenhar, aceitar esse tipo de trabalho e ir em frente, né? Vou beber água aqui de novo, gente. Fico com a boca muito seca quando eu falo aqui nos resumos. A diferença é que os outros vídeos eu fazia uma edição e cortava, e agora eu preferi deixar ele mais, como é que eu posso dizer, mais ao vivo, mais cru, assim, para vocês verem como é que é todo o processo. Aí ele finaliza. Sabemos que o sucesso não é um ato aleatório, ele surge de um conjunto previsível e poderoso de circunstâncias e oportunidades. Então, o que é que eu quero que fique claro aqui para vocês? Que, por mais que hoje a gente, né, eu me incluo também nisso, esteja fazendo um trabalho árduo, né, trabalhando mesmo e tudo, a gente sempre se questione se existe alguma oportunidade que a gente precisaria para impulsionar o nosso trabalho. Entendeu? Então, com base aqui, tipo, no efeito Mateus, será que alguém está tendo uma vantagem acumulativa que eu não estou? Será que eu preciso de uma vantagem acumulativa? Onde eu consigo essa vantagem acumulativa? A regra da 10.000 horas, será que é necessário assim, se especializar nesse nível e tudo? Né? Será que tem alguém tendo essa chance e eu não tenho?
né? A questão dos gênios, a gente vê a nossa inteligência criativa e tudo mais. A questão da inteligência prática, do nosso cultivo orquestrado será, e versus crescimento natural, será que isso está influenciando o nosso crescimento, né? Será que, aqui eu vou puxar a sardinha, será que eu preciso estar numa comunidade que me prepare assim para o mundo, que me ajude em relação a isso, né? E também ficar ligada nesse contexto de que lugares e ambientes específicos podem impulsionar. Será que eu estou no lugar certo para poder trazer o resultado que eu quero, né? Então, tudo isso é uma forma da gente se questionar. E lembrar disso aqui, sabemos que o sucesso não é um ato aleatório. Ele surge de um conjunto previsível e poderoso de circunstâncias e oportunidades. Beleza, fechou o capítulo 1 de oportunidade. A gente vai pro capítulo 1, não, na parte 1. Agora a gente vai para a parte 2, que é um pouquinho mais rápida, tá? Que é o legado. Então vamos lá. Ele começa falando dessa cidade aqui, Arlan, em Kentucky. Não sei como é que fala, gente. Eu sou péssimo para esses nomes assim, sinceramente. Essa cidade foi fundada em 1819 por 8 famílias de imigrantes do norte das Ilhas Britânicas. Era um lugar remoto e estranho, desconhecido da sociedade maior em volta, e poderia perfeitamente ter continuado assim, não fosse o fato de 2 famílias fundadoras da cidade terem se desentendido. E aí, o que ele fala? Desculpa. Essas 2 famílias, Howard e Turner, elas brigaram, eram 2 famílias fundadoras da cidade. Eles depois tentaram uma trégua, mas a senhora Turner, que era a mãe de todas, não aceitou. Disse que não dá, eles mataram uns os outros lá, teve uma confusão, eles eram bem briguentos, bem furiosos e tal, e ela não aceitou. E aí depois, investigando o caso, encontraria pouca coisa. Se a gente fosse investigar, se a gente fosse fazer enfim, uma investigação sobre essas brigas, sobre esses assassinatos e tal, poderia encontrar pouca coisa. Só começa a ficar claro quando examina os acontecimentos de uma perspectiva mais ampla. Ou seja, outras cidades próximas estavam tendo brigas do tipo também, tá? E aí ele fala sobre conflito versus padrão. Que assim, uma coisa é uma família brigar, né, ali, tipo, uma família, vizinhos brigaram e tal. Outra coisa é um vizinho brigou ali, e outra cidade brigou, e outra não sei o quê, e aí você começa a identificar um padrão, tá? Por isso, uma coisa é ter um conflito, outra coisa é acontecer várias coisas semelhantes, que aí você começa a encontrar um padrão. E aí, eles identificaram a questão da cultura da honra, que no interior dos Estados Unidos foram ocupados, sobretudo, por imigrantes de uma das culturas da honra mais violentas do mundo, que são escoceses e irlandeses. As taxas de crimes nestes locais são maiores, tá? Por conta dessa cultura da honra. Nossa procedência importa, não apenas em termos de onde nós e nossos pais fomos criados, mas em termos de onde os nossos bisavós e trisavós cresceram e até nossos tetravós cresceram. Tudo isso importa, por isso que o capítulo é sobre legado. Fato estranho e poderoso, porém é só o começo. Seria possível encontrar vestígios da cultura da honra hoje? Porque aquilo foi bem antigo, né? Será que, poxa, depois de tanto tempo... Só beber aqui água. Será que depois de tanto tempo ainda tem vestígios disso hoje? Eles fizeram um teste numa escola entre pessoas de 18 a 20 anos e fizeram um teste chamando... teve uns processos lá, mas o final era chamar esses jovens de babaca, alguns deles. Porque eles identificaram que babaca era um insulto que era bem forte. E aí o que acontece? Os sulistas ficaram furiosos quando chamavam de babacas. Né? Ficavam assim muito, muito indignados, tá? E justamente era quem tinha as origens da cultura da honra, tá? E aí o que acontece? Na primeira parte do livro, aqui que a gente viu em oportunidades, vimos que sucesso resulta do acúmulo constante de vantagens. Ele depende em grande parte de quando e onde nascemos,
de qual é a profissão dos nossos pais e das circunstâncias da nossa criação. A pergunta agora é se as tradições e atitudes que herdamos dos nossos ancestrais podem desempenhar o mesmo papel. Então vamos lá para o capítulo 7, a teoria étnica dos acidentes de avião. Deixa eu só beber aqui água. Tô com a garganta muito seca hoje. Ele fala da história do voo 811, que esse voo caiu, né? Foi um avião que caiu, foi muito estranho, assim, porque estava tudo bem, o avião não tinha problemas, eles estavam sobrevoando tudo direitinho e tudo mais, e de repente o avião colidiu com uma montanha e pegou fogo, e de 254 passageiros, se eu não me engano, 228 morreram. 2 anos depois, outro avião caiu da mesma companhia, que é a Korean Air. 3 anos depois, outro. Depois, mais 4 aviões. Tá? Então, começou a cair muito o avião dessa companhia. Ficou absurdo. E para você ter uma ideia do que esses registros significam, a taxa de perda de uma companhia aérea como a americana United Airlines, no período de 1988 a 1998, foi de 0,27 por 1 milhão de partidas, o que significa que ela perdeu um avião a cada 4 milhões de voos, né? Então era bem baixo. O da Korean Air, no mesmo período, foi de 4,79, ou seja, mais de 17 vezes superior à da United Airlines. Então bem alto, né? Tava caindo muito avião mesmo. E aí o que acontece? Depois de alguns estudos feitos, identificaram padrões de treinamento do 747, né, que é o Boeing que caiu e o mais tradicional, eram muito deficientes, o moral dos pilotos e copilotos era baixo, os tripulantes fumando na pista de decolagem enquanto o abastecimento, imagina a loucura. Vendo jornais durante o voo que impedia a visualização de alertas, então o jornal ficava na cara, se ligasse um alerta ali eles não iam ver. E violação de regras, estava tudo isso acontecendo. Mas eles deram a volta por cima e hoje é integrante da SkyTeam da Allianz. É uma empresa de padrão incrível, está totalmente diferente. Desde 1999, seu histórico de segurança é impecável. E o que houve? O acidente típico envolve 7 erros humanos consecutivos. A maioria das vezes são erros de trabalho de equipe e de comunicação. A mitigação explica uma das grandes anomalias dos desastres aéreos. Os aviões são mais seguros quando o piloto menos experiente, isso aqui é interessante. Os aviões são mais seguros quando o piloto menos experiente está à frente, porque ele não tem medo de se manifestar. Combater a mitigação tornou-se uma das principais cruzadas da aviação comercial. E aí, o que é que aconteceu? Esse avião aqui que caiu e muitos outros, eles caíram totalmente nessa questão aqui de que foi problema de trabalho de equipe e comunicação. Então, um dos treinamentos que eles fizeram, que é a gestão de recursos da tripulação, para instruir os membros mais novos da tripulação a se comunicar com mais clareza e segurança. Foi feito justamente para poder diminuir esse erro e parar de cair os aviões, né? E aí, por que isso acontece, né? Parece assim, Jara, não estou entendendo nada. O que tem a ver com isso? Mas vocês vão entender por que essa questão foi importante. Existem dimensões de Hofstede, que é o seguinte: a distinção entre as culturas pode ser feita de acordo com o grau de expectativa que elas têm em relação ao fato de os indivíduos cuidarem de si mesmos. E aí o que acontece? Existe uma escala de individualismo e coletivismo que o país com maior pontuação na extremidade individualista são os Estados Unidos. E o país com menos pontuação na extremidade de coletivismo é a Guatemala, entendeu? Então, com maior pontuação na extremidade de coletivismo, aqui tá errado, tá? Maior pontuação na extremidade de coletivismo é a Guatemala e na extremidade individualista é os Estados Unidos. Então, ou seja, esse país aqui da Korean Airlines, ele estava mais para o extremo de coletivismo. Isso faz com que as pessoas, elas
não se comunicassem com clareza e segurança, porque elas tendiam a concordar ali com o outro e não impor o que eles estavam de fato achando. Então, um piloto poderia perguntar para o copiloto o que se estava tudo bem, se estava correndo tudo bem, e ligar para alguém de um que está nos Estados Unidos e é mais individualista, e a pessoa acabar não tendo tanta, assim, no ser firme no que ele está dizendo. E aí esse conflito de individualista e coletivismo entre os países fazia que a comunicação não fosse clara e segura, de tipo dizer assim para uma pessoa da Guatemala dizendo para o outro nos Estados Unidos, de dizer que eu preciso agora que libere uma pista para mim para eu pousar porque eu não tenho mais combustível. Eles não tinham coragem de falar isso. Eles falavam assim, eu acho que o meu combustível está acabando, de repente, se você puder, quem sabe, ter uma oportunidade para pousar, seria bom. E aí o pessoal dos Estados Unidos não davam assim, a atenção necessária. E aí alguns dos aviões caíram por causa disso, entendeu? Por isso foi importante essa gestão de recursos da tripulação. Outra coisa é o controle da incerteza. Não existe certo e nem errado, tá? Só para dizer assim, essas coisas que estão sendo aqui, não quer dizer que o pessoal dos Estados Unidos seja errado e o da Guatemala certo, não. É um jeito de ser que não é certo nem errado. Aí, até que ponto uma cultura tolera a ambiguidade? Os 5 países que mais evitam a incerteza, ou seja, aqueles que mais dependem de regras e planos e que mais se atêm aos procedimentos, sejam quais forem as circunstâncias, são Grécia, Portugal, Guatemala, Uruguai e Bélgica. Guatemala de novo, tá vendo? Ou seja, seguem o procedimento e sejam quais forem as circunstâncias, tá? 5 países na extremidade oposta, ou seja, as culturas mais capazes de tolerar a ambiguidade. Hong Kong, Suécia, Dinamarca, Jamaica, Singapura. Esse aqui é só para ilustrar, tá? Para a gente ter uma ideia. Cada um de nós possui sua personalidade característica, mas a ela se sobrepõem as tendências, os pressupostos e os reflexos transmitidos pela história da comunidade onde crescemos. E essas diferenças são extremamente específicas. E aí ele também fala, ainda aqui nas dimensões de Hofstede, ele fala sobre o indicador de distância de poder, do poder, o IDP, que envolve as atitudes em relação à hierarquia, especificamente o grau em que uma cultura valoriza e respeita a autoridade. Na cultura americana, o índice é classicamente baixo. A distância do poder é baixa, não tem tanta distância, então as pessoas tendem a, assim, dar a opinião delas e tudo mais e tal. E o país na outra extremidade é a Colômbia, que é alta a distância do poder. Tá? Então, tudo isso agora deve ter feito mais sentido em relação ao treinamento de gestão de recursos da tripulação, né? Que a gente está falando aqui sobre a teoria ética dos acidentes de avião, para vocês entenderem que tudo onde a gente está, história, tradição e tudo mais, tem um impacto na gente, né? Como pessoas, por exemplo, no Nordeste são em relação a pessoas do Sul, né? Então, a gente tem um padrão de personalidade diferente por conta do lugar que a gente está. Aí, eles contrataram o David Greenberg, da Delta Airlines, depois que entenderam tudo isso, tá? E aí, o que fizeram? A Korea Air, né? Ele colocou a língua inglesa, passou a ser a língua oficial da Korea Air, que é a língua do mundo da aviação. Os pilotos estavam presos a papéis impostos pelo peso do legado cultural de seu país e a língua foi a chave para a transformação. Ou seja, existe um meio de transformar a deficiência em sucesso. Bastou essa chavezinha, simplesmente todo mundo era obrigado a falar inglês. Quem não se adaptasse a isso também não foi uma forma impositiva, todo mundo foi treinado direitinho e tudo. E aí as pessoas passavam a falar inglês, elas mesmas já começaram a assumir outro padrão de comportamento. Elas se comunicavam com os americanos já em outro padrão, não ficava ali claro que eles eram de outro país e tudo mais, né? Então, tudo isso, por exemplo,
a questão de ser individualista, a questão de estar a distância do poder baixa, tudo isso foi se ajustando, se equilibrando justamente só por isso aqui. Né? Então, existe um meio de transformar a deficiência em sucesso. A outra questão aqui, a gente está se aproximando do final, ele fala sobre os arrozais e testes de matemática. Que é o seguinte, o arroz vem sendo cultivado na China há milhares de anos. Foi a partir de lá que esse cultivo foi difundido no Japão, Coreia, Singapura, Taiwan. E eles sempre falavam que arroz é vida, mas no inverno eles não descansavam, nem nas outras estações. Então, depois que passava o período do arroz e tudo mais, ao invés deles descansarem, eles estavam trabalhando muito, fazendo outras coisas e tudo mais e tal. Estimativas situam a carga de trabalho anual do rizicultor asiático de 3.000 horas anuais. Imagina aí, se você pegar 3.000 e dividir por 365 dias, dá 8 horas por dia. Mas lembrando que a gente está dividindo por 365, ou seja, sábado, domingo, feriado. Então, esse povo trabalha muito por dia, tá? E aí, ele fala, né, que é uma quantidade de tempo estupenda. Fala que a questão do arroz é um trabalho significativo. Lembra que a gente falou sobre trabalho significativo lá nos pais do Joey Flom? E aí, porque tem uma relação de esforço e recompensa bem clara, né? Eles fazem, eles plantam e colhem e tem os resultados do que produz. Existe um provérbio chinês, assim, isso aqui foi uma anotação interessante, que os provérbios chineses são bem conhecidos, né? E um deles é, ninguém que em 360 dias do ano acorde antes do amanhecer, deixa de enriquecer a família. Ou seja, dar duro é o que as pessoas bem-sucedidas fazem, né? Isso principalmente para os chineses. Tá, beleza. Então, a cultura aqui do arroz é só para mostrar que era um trabalho significativo e que eles trabalhavam muito, tá? Tá, beleza. E aí, o que acontece? Tem essa lista aqui de números, 4, 8, 5, 3, 9, 7, 6, que uma língua ocidental tem cerca de 50% de chance de se lembrar da sequência perfeitamente, diferente da gente. Não, diferente da gente não. A gente tem a língua ocidental. Tem cerca de 50% de chance de se lembrar da sequência perfeitamente. Se a gente visse esses números e durante 20 segundos e tentasse lembrar depois, a gente tem 50% de chance no geral de lembrar. Enquanto que os chineses é quase garantido que vai acertar todas as vezes. Tá? É bem mais fácil para eles acertarem e lembrarem do que a gente. Armazenamos dígitos num ciclo de memória que dura cerca de 2 segundos. E a língua chinesa permite enquadrar todos os 7 algarismos em 2 segundos. A gente não consegue, entendeu? Porque a língua deles favorece isso. Além disso, 11 ao invés de 10 e 1, 21, 31, mas de 11 a 15 não. Isso aqui ficou meio esquisito que eu quis dizer. Que é o seguinte, a gente fala, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, de 11 a 15, a gente fala 11, 12, 13, 14, 15. Né? 11, 12, 13, 14, 15. Esses 5 números, a gente fala de uma maneira diferente. Aí, a partir do 16, a gente fala 10 e 6, né? Que é 16, 10 e 7, 17, 10 e 8, 18, 10 e 9, 19, né? Fica mais padronizado. Aí ele fala, não é estranho? Na China, Japão e Coreia possuem um sistema de contagem lógico. Eles falam 10 e 1, 10 e 2, 10, 2, 10, 4, que é 2, 10, 4, que é o 24, entendeu? Então, para eles é bem mais lógico do que a nossa contagem. E aí as crianças acabam tendo duas vantagens por causa disso. Que parece pouco, né? Aqui é meio que como se fosse o efeito Matheus, porque assim, eu não sei se vocês já... a questão desse capítulo aqui é porque a gente tem como é que a gente pode dizer? Uma cultura, não... Uma lenda, eu não estou me lembrando de uma palavra mais legal para dizer, mas que os chineses, eles trabalham muito e são muito inteligentes em matemática, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui é justamente do legado,
tá? Só para situar vocês. Eu tô falando de legado e é só para quebrar essa questão, mostrar por que que eles têm essa. A gente pensa que eles trabalham demais, que eles trabalham muito mesmo. A gente fica assim, meu Deus, eu tenho que trabalhar igual um chinês. E, ao mesmo tempo, são muito bons de matemática. Ganham os campeonatos tudinho que tem por aí e tudo mais e tal. Mas ele tá mostrando por quê. Que é assim, por conta dessa questão do legado do arroz, que eles trabalham muito, e por conta da questão da matemática, que essa questão que parece ser simples já é uma vantagem, porque eles aprendem a contar com muito mais rapidez, uma criança, tá? Muito mais rápido. Os chineses já sabem contar mais rápido do que a maioria dos ocidentais. Realizar as funções básicas como soma com mais facilidade. É muito mais fácil na estrutura lógica deles fazer uma soma, uma subtração do que na nossa. Quando se trata de matemática, os asiáticos possuem uma vantagem natural, porém do tipo incomum, e está enraizado na cultura. É isso que eu estava explicando para vocês. Aí ele fala do equívoco glorioso. O sucesso é resultado da persistência, obstinação e disposição em se esforçar por 22 minutos para entender algo que levaria a maioria das pessoas a desistir após 30 segundos. Isso aqui ele fala de um teste que foi feito e que muita gente nesse teste com 30 segundos desiste e uma pessoa específica passou mais de 22 minutos lá tentando entender, que era um teste de matemática lá, tentando entender por que aquilo era daquele jeito. Desculpa. E aí ele fala, né, que depois de não sei quanto tempo ela começou a entender, fez sentido e ela mesma chegou numa conclusão. E ele fala, o sucesso é o resultado da persistência, obstinação e disposição, tá? Beleza. No final, estamos aqui no capítulo 9, a barganha de Marita. É bem pequeno, mas eu deixei ele mais curto para poder a gente focar aqui mais no que o autor quis dizer. Mas existe, ele fala da questão das escolas, no geral, que elas não... o padrão de ensino delas é diferente dessa Keep Academy. Que essa Keep Academy, ela foca muito em fatores de resistência, motivação, incentivo, recompensa, atividades divertidas e também da velha e boa disciplina. E essa escola aqui, basicamente, o que ela faz é pegar isso aqui, ó, deixa eu até pegar aqui, e trazer um ambiente familiar, principalmente para essas pessoas de crescimento natural. Elas fazem com que a pessoa tenha uma comunidade que prepare para o mundo. Então, são crianças que entram bem cedo no colégio e saem só lá pro final do dia, tá? Para poder elas passarem mais tempo num ambiente que propicia o sucesso para elas, tá? E quando ela chegar em casa, ela ter aquele ambiente que é um crescimento natural, mas que o tempo que ela passa no colégio já ajuda ela a impulsionar um crescimento orquestrado, né? Os bem-sucedidos não são os mais brilhantes. Isso aqui é um resumo do que ele já finaliza o livro disso, tá? O livro aqui nesse capítulo. Ele fala: os bem-sucedidos não são os mais brilhantes. Os vitoriosos são aqueles que receberam oportunidades e que tiveram força e presença de espírito para agarrá-las. A lição é bem simples, mas é impressionante a frequência com que a ignoramos. Por exemplo, se 1 milhão de adolescentes tivessem recebido uma oportunidade idêntica, quantas outras Microsofts existiriam hoje? Então ele fala do Bill Gates, lembra que ele teve aquela oportunidade das 10 mil horas? Poxa, ele foi um cara que, claro, a gente não pode tirar o mérito dele, mas lembrando que não é um sucesso da pessoa sozinha, né? Não é a pessoa sozinha que conquista tudo, né? Assim, a gente não pode ser egocêntrica desse tipo. A gente tem que entender que várias coisas ao nosso redor, na nossa vida, aconteceram para nos ajudar também. Oportunidades tiveram. A do Bill Gates foi essa, de ter a oportunidade de ter acesso a esse computador. Aí ele questiona, e se 1 milhão de adolescentes tivesse recebido essa oportunidade, quantas Microsofts poderiam existir hoje, né? A gente desperdiça talento, assim, por pegar pessoas e, por exemplo, fazer o efeito Mateus e dando oportunidade só para aquela pessoa,
né? Alguma coisa assim do tipo. A gente acaba desperdiçando, né? E aí ele fala, a Marita, que é uma das estudantes aqui da Keep Academy, né? Que ele fala da história dela e tudo mais, cita como é que está sendo o dia a dia dela, sendo de uma família de classe social baixa, como é que está sendo desenvolvida na Keep Academy. Ele fala, Marita precisa apenas de uma chance. Quantas Maritas tem por aí, né? Pode ser você. Será que a gente é uma Marita que precisa de uma chance só? Qual é essa chance? Será que eu preciso ter uma vantagem cumulativa? Será que é uma inteligência criativa? Será que é conhecer alguém que a gente não conhece? Será que, sei lá, estudar em algum lugar, ou estar em algum lugar, ou se mudar para algum lugar, ou enfim, se comunicar com outras pessoas e estar numa comunidade que faça com que o nosso ambiente seja mais favorável? Então é isso. A finalização do livro é falar que a gente precisa apenas de uma chance, que o sucesso não é ele por ele mesmo, não é só a gente fazer o trabalho árduo e tudo mais. Tudo conta, tá? Em relação ao seu ambiente, às pessoas, ao que acontece na sua vida, tudo é isso. Esses são os verdadeiros outliers que tiveram sucesso. Eles aproveitaram, receberam a oportunidade e tiveram a força e a presença de espírito para agarrá-las. Tá? Então é um livro que eu achei incrível, me deixou muito mais com a cabeça ligada nessas coisas, ao invés de, eu vou só trabalhar aqui, sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Isso é mega importante, porque se não tiver isso também não vai acontecer, mas a gente fica ligada nessas questões da chance, né? Quais são as oportunidades e quando a gente perceber de quando for uma oportunidade a gente poder agarrar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do resumo do livro. Eu achei incrível e espero também que vocês usem isso a favor de vocês. E lembrem-se que do dia 6 a 10 de janeiro vai ter a Semana da Leitura Inteligente. Só você se cadastrar aqui embaixo gratuitamente e poder participar. Beleza? Até o próximo resumo. Valeu, tchau!